Cara, tanto continuaram que estão aí, né? Menos assanhados, e a religião popular era o cristianismo. Porque para os místicos esse conhecimento é precioso e secreto. Para eles então, vocês virem cristãos, já que vocês querem ser cristãos, e nós coordenaremos vocês cristãos, continuando venerando Lúcifer. Porque qual é a doutrina luciferianista? A doutrina luciferianista é que o homem pode se tornar Deus. Então, se o Papa diz eu sou o vigário de Cristo, que aliás é irônico, porque a palavra vigário e vigarista, é daí que vem a palavra vigarista. A palavra vigário é substitutivo, representante, que a grega é anti. De acordo com pesquisa, a grega é anti. Então, anticristo é o substitutivo de Cristo. Mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então, por que tem um cara representando ele no reino do mundo? Ele é um vigarista. O Papa é um vigarista. Tá? E ele usa essa titularidade de ser Deus do homem. Ele exerce luciferianismo parasitando a ignorância dos cristãos, que não entendem essa discrepância entre ele dizer que é Jesus Cristo na Terra, que é um conceito luciferianista, extrapolando a autoridade sobre a concordância e subserviência e passividade dos súditos cristãos. E ele tem feito isso desde que o Constantino se tornou Papa, Igreja-Estado. Quando é que o Papa decidiu separar a Igreja do Estado? Quando o protestantismo surgiu no final da Renascença. Quando Lutero disse que o Papa era o anticristo. Então ele pegou e disse assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou ressuscitar minha ordem templária, que viraram os maçons. Primeiro ele organizou os jesuítas para combater o protestantismo. Tu pode ver até hoje que eles têm uma sina com o protestantismo. Vê aí para te ver. Procura que tu vai achar. Porque o protestantismo, Lutero disse que o Papa era o anticristo. E ele está certo. Tu não precisa ser luterano para entender isso. Uma vez que tu entenda, tu leia Jesus Cristo, tu vai ver que o Papa é o anticristo. Os muçulmanos acreditam no anticristo. Os judeus eu não sei se acreditam. Eu acredito que não. Então, o objetivo das cruzadas era estabelecer um império romano cristão. Isso é só uma nova embalagem do mesmo imperialismo global. Sempre houve uma tentativa de domínio global. Isso aí não é infantil, é idiota, mas sempre existiu. Depois o que o Papa fez foi reorganizar os maçons, que são os cavaleiros templários, e eles começaram um processo de derrubar monarquias por toda a Europa e pelo mundo, separando a Igreja do Estado, não por razões boas. Por que ele fez isso? Porque ele queria ser o único com uma Igreja-Estado. Então, no mundo islâmico, então, assim, disfarçado de liberdade religiosa, porque os manuais de guerra nos dizem, se você fizer uma aliança com alguém mais poderoso que você, a pessoa mais poderosa que você vai vencer. No final ele vai te descartar e não se faz aliança com quem é mais poderoso que você num contexto de guerra para vencer um outro inimigo. Então, os muçulmanos não aceitam a autoridade do Papa. Então, bomba na cabeça deles. Esse é o objetivo de atacar o Oriente Médio. Então, primeiro, o que houve? Primeiro, naquela quebra dos impérios otomano, turco e persa, aquelas nações se fragmentaram e começaram os processos de libertação nacionalista na metade da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial e até no final da Primeira. Porque essas duas grandes guerras remodelaram o mapa do mundo. Vários impérios se quebraram e esses países surgiram. O que ocorreu é que esses movimentos de libertação eram uma ameaça, após a Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos, que se tornou herdeiro de todos os impérios da Terra. Os Estados Unidos, instrumentalizado pela maçonaria e pelo catolicismo, seguindo essas ideologias de domínio global, porque os Estados Unidos não tinham conhecimento internacional do mundo. Então ele recorreu a pessoas que tinham. E aí que penetrou-se esses vagabundos aí, com mais forças, católicos, internacionalistas e esses maçons internacionalistas, que já estavam nos Estados Unidos e fizeram parte da Fundação Americana também, não completamente. Então, o que aconteceu? Eles foram lá na Segunda Guerra Mundial e começaram a dar os movimentos libertários dessas nações que surgiram com a quebra dos impérios turco, otomano e persa. Os americanos começaram a sabotar os movimentos nacionalistas. Eles começou com o Irã, a Operação Ajax,
e impôs o Shah. O golpe do Shah foi semelhante a todos os movimentos de golpe de Estado e ditaduras neonazistas que ocorreram durante toda a Guerra Fria. No caso dessa vez não era a incursão de forças espanholas e europeias na América do Sul que era a justificativa para a doutrina Monroe. Agora era o comunismo. Então isso deu aos Estados Unidos, essa é a tática que eles fazem, eles criam uma narrativa flexível que permita eles agirem do jeito, impor a sua política de dominação. Então, primeiro era doutrina Monroe. Depois dessa doutrina Monroe, que continua até hoje, eles voltam, eles misturam essas doutrinas, vão inserindo essas narrativas que lhes permite uma vasta gama de ação. E bota dentro do saco da doutrina Monroe. Então a doutrina Monroe, aí depois virou o comunismo, que deu a eles uma ação global. Isso também justificou os Estados Unidos salvar os nazistas católicos. Aí o Anthony Sutton nos explica a parte logística, onde ele explica como os Estados Unidos ajudou a criar o poderio de guerra da Alemanha, a tecnologia, tudo. Os caras não desenvolveram nada sozinhos. Os americanos, os ingleses e os franceses ajudaram a construir essas tecnologias. Também o Mussolini, a Itália Mussolini, que não tinha nenhum recurso, nem porra nenhuma. A Itália era um país quebrado, fudido, e também surgiu daí essas questões, esse apoio logístico. Depois isso vai se espalhando. Depois veio a Guerra ao Terror. A Guerra ao Terror, teve um hiato ali nos anos 90, ali no final dos anos 80, começou a surgir o combate ao narcotráfico, que é outra narrativa que eles inseriram. Depois eles misturaram com o combate ao terrorismo, que já havia sido iniciado naquela época, e se oficializou a partir dos anos 2000. Qual será a próxima? Eu pressuponho que seja a ecologia. Daqui a pouco eles vão invadir países para salvar as árvores. Eu não estou tirando onda. Espera que tu vai ver. E a esquerda vai apoiar isso. Porque não importa por qual caminho eles te fodam, desde que eles exerçam o poder, pode ser a narrativa, não importa. Importa é a ação. Tá? Porque até hoje os americanos vão dizer que bombardearam a Síria para espalhar a democracia. Eles juram sobre isso. Não, nossas intenções eram ótimas e boas. O Antiansky também explica muito sobre isso. Então, o que ocorre? Quando os Estados Unidos se tornou herdeiro de todos os países da Terra, no final da Segunda Guerra Mundial, ele começou a sabotar os movimentos nacionalistas que surgiram com a quebra e fraqueza dos impérios devido à Segunda Guerra Mundial. No Oriente Médio, os americanos começaram a impor golpes de Estado. Esses golpes de Estado destruíram a inteligência dos países, matando milhares de pessoas, como fizeram no Brasil. Ditaduras militares assistidas pela CIA. Então essas ditaduras militares, elas foram matando a inteligência do país, sabotando o desenvolvimento de liberdade de expressão e cultural. E, como tu vê hoje, no momento, julho de 2022, o Alexandre de Moraes fazendo isso, do STF, é a mesma porcaria. Não permitir impor um clima de medo à expressão. Mas esse cara é mais fraco, depois eu explico sobre isso. Então eles pegaram e começaram a sabotar os movimentos nacionalistas de libertação do Oriente Médio. Impuseram ditaduras seculares mescladas com uma regimentada teocracia de Estado. Veio a Revolução Iraniana, outros processos se sucederam depois ao longo das décadas. Mas por que isso? O objetivo é, primeiro, fazer as pessoas se acostumarem com ditaduras. Depois, transformar essas ditaduras, é um processo dialético contínuo, em ditadura. Este é o novo serviço de assinatura do canal, o Apoia-se. O link está na descrição. Apoia-se tem duas recompensas, conceitualmente falando. Nós temos a recompensa que vai de 10 a 25, que é a nova recompensa, chamada Consensus React contra Liberal. Você vai escolher um dos 4 assinando R$10 por mês, a partir de R$10 por mês. Você vai escolher um dos tópicos a serem abordados, postos nesta recompensa. Eles sempre vão envolver ataques contra liberais, neoliberais, libertários, coisas do tipo. Podem mudar, eu posso alterar. Mas no momento eles são Ideias Radicais, MBL, Reinaldo Azevedo e qualquer outro liberal, libertário, anarcocapitalista. Conforme vai subindo o valor dessa recompensa, você ganha um ponto a mais no seu voto. Então, por exemplo, se você assinar R$10 por mês e mandar pelo e-mail Café Play Games,
que está na descrição da recompensa, caféplaygames2@gmail.com, você bota assim, 1. Se você assinar 15, 20, né, a cada R$5 você ganha um ponto a mais no seu voto. O seu voto tem um peso de porcentagem a mais, de pontos a mais. Então quem assina 25 por mês tem mais pontos. Então se você colocar lá MBL, assinando R$25 por mês, o teu voto MBL vai valer 4 pontos. Se 4 pessoas que assinam 10 por mês votarem ideias radicais, então nós temos um empate, por exemplo. Se 3 pessoas assinarem R$10 por mês, vai ter 3 pontos. E quem assina 25, vamos supor que 3 pessoas assinem R$10 por mês. Essas 3 pessoas escolhem ideias radicais ou MBL. Essas 3 pessoas escolhem MBL. Quem assinar R$25 por mês e votar e mandar por e-mail o número 2 ou 1 é o ideias radicais, por exemplo, vai ser ideias radicais, porque vale mais o ponto. Eu acho ser bem justo, bem posto. Esta é essa recompensa do Consensus React contra Liberal. A outra recompensa do Apoia-se é o React contra Liberal. Já tem um assinante, funciona maravilhosamente bem. Às vezes há um atraso na entrega da recompensa, mas isso tem a ver com logística e não com capacidade. Você escolhe qualquer vídeo, qualquer liberal, anarcocapitalista, libertário, qualquer um, eu vou fazer um react contra essa pessoa, tá? Tu pode escolher, assinando 35 por mês, você pode escolher. Então, você verifique aí as recompensas nos links que estão abaixo dos vídeos aí. Esta é a recompensa do Apoia-se. Ambas recompensas tem para todos os bolsos. E o Apoia-se é especificamente contra libertários, anarcocapitalistas, liberais, neoliberais e coisas do tipo, que resumem-se a mesma coisa. Inscreva-se, assine, a sua assinatura é muito importante para manter este trabalho de filtragem e contra-ataque contra esses inimigos da pátria, porque esses caras são de fato uma tática de ataque da elite internacional e dos Estados Unidos contra a soberania nacional em termos concretos e logísticos. Começa com a propaganda e cooptação das pessoas mais jovens. Note como a maioria desses caras apelam para a juventude, para que os próximos, conforme vão se desenvolvendo, sejam solidificados dentro desses conceitos errôneos e propagandescos que são ridículos e mentirosos, que é um ataque à tua propriedade.